Ribeirão pode ter pedágio urbano, é isso mesmo, pedágio urbano no centro da cidade. O município fala em taxa de congestionamento e essa é uma proposta que ainda precisa passar pela Câmara e também audiências públicas, mas já recebe críticas. A proposta do Executivo faz parte do Plano Municipal de Mobilidade Urbana de Ribeirão e, segundo o projeto de lei, tem a finalidade de orientar as ações do município no que se refere aos modos, serviços e infraestrutura viária e de transporte, que garantem os deslocamentos de pessoas e cargas para atender às necessidades atuais e futuras da mobilidade para os próximos 30 anos. E entre as possíveis mudanças está a taxa de congestionamento, conhecida por pedágio urbano no centro da cidade. A ideia é desestimular a demanda, o acesso de veículos individuais aqui na área central da cidade e incentivar transportes alternativos, como os ônibus coletivos, por exemplo. Só que existe uma crítica nessa proposta, que é de que primeiro é preciso melhorar o serviço para depois pensar nessa possibilidade. A cidade está em fase de obras, a gente precisa... Como você vai receber uma visita em casa, você precisa deixar a casa arrumada. Você não quer receber a visita com tudo bagunçado. A mesma coisa, você vai organizando a cidade, aos poucos você vai colocando alguns elementos que as pessoas vão entendendo. É importante que o poder público explique isso para a pessoa, seja transparente, como vai funcionar isso. O especialista em engenharia de tráfego explica mais como pode ser na prática, pelo conhecimento que tem do que acontece em outros países. Isso seria uma restrição do uso de automóveis em áreas estratégicas onde tem muita demanda nos horários de pico. Então você restringe a utilização dos veículos individuais, né? E você paga por isso. Então esse pedágio urbano, né, essa taxa de congestionamento, ela visa desestimular isso. E isso pode ser feito de uma maneira que haja um controle através de câmeras e de sinalização viária, né, para as pessoas entenderem como isso funciona na prática. A Prefeitura não deu detalhes de como pode ser aqui em Ribeirão. Disse apenas que a taxa é entendida como um recurso caso todas as soluções propostas pelo Plano de Mobilidade Urbana sejam esgotadas. Falou que de todas as 59 ações propostas, apenas essa não possui definição de execução. E mesmo assim, já é uma preocupação. A Prefeitura ela quer incidir em futura inconstitucionalidade e colocar em discussão um projeto que sequer foi colocado para fins de alteração da lei orgânica do município. Logo, a Prefeitura quer soltar para cima uma futura parceria público-privada. E a gente sabe como as licitações funcionam em nosso país. Esse projeto é muito estranho. Se a possível mudança dará mais espaço para o transporte coletivo na área central da cidade, o desafio primeiro seria resolver as falhas apontadas pelos próprios passageiros, que vão desde lotação, atrasos, necessidade de trocar a frota, que já era para ter acontecido conforme contrato, falta de segurança e outros problemas. O consórcio Pro-Urbano alega um prejuízo de mais de 700 milhões de reais. Aparentemente, a Prefeitura quer criar essa taxa de pedágio urbano, que na verdade talvez seria uma tarifa, para repassar o dinheiro para o Pro-Urbano e para as empresas de transporte coletivo que compõem o Pro-Urbano. E mais, vou um pouco mais longe. Se aprovada essa taxa, o pedágio urbano vai simplesmente sucatear o centro da Grande Ribeirão Preto e todos os empreendimentos e investimentos que iriam para adensar a população e o comércio do centro vão se expandir para as bordas, para as beiradas da cidade. Vai ser um desastre esse tipo de projeto. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. O consórcio Pro-Urbano informou que os corredores de ônibus representam um avanço, desde que sejam exclusivos para os ônibus. Acrescentou que só desta forma a velocidade dos veículos vai aumentar e, como consequência, o tempo de viagem, que será mais curto e estimulará mais pessoas a usar o serviço. Agora, ao vivo, Thaisa Pinheiro traz mais informações, já que esse assunto é muito polêmico. Thaisa. André, são muitas dúvidas a respeito desse assunto, por isso a gente vai conversar um pouquinho agora com o advogado, doutor Ademar Padrão. Bom, antes de falar em pedágio urbano, doutor, o que o município de fato deveria propor e fazer na área de mobilidade urbana? Boa tarde. Boa tarde, Thaisa. Boa tarde a todos que assistem ao Jornal da Clube. Bem, na verdade, para poder
colocar em prática o chamado pedágio urbano, que já existe desde 1998, no artigo 24, inciso 16 do Código de Trânsito Brasileiro, conjugado com o artigo 30 da Constituição Federal. Então, o município já tem esse poder há muito tempo, mas para que dê certo um pedágio urbano, primeiro é preciso um plano de mobilidade, e não um plano de mobilidade que traz um pedágio urbano. Depois que o município de Ribeirão Preto implantar um plano de mobilidade e provar que esse plano é eficiente, talvez no futuro ele possa fazer isso. E o que seria o pedágio urbano? Seria a cobrança de uma tarifa em determinados pontos da cidade, com a intenção de reduzir a emissão de poluentes e também o fluxo de veículos, como, por exemplo, de costume no centro da cidade. Então, hoje, isso é inviável. Eu lembro o seguinte, conversamos esse assunto 10 anos atrás, quando saiu a Lei Federal 12.587, que determinava este plano que está sendo feito em Ribeirão Preto no ano de 2022. Naquela época, se tivesse sido adotado aquelas diretrizes e feito, de fato, um plano, teríamos uma mobilidade. E mobilidade não se resume a transporte de passageiros por ônibus. Muito ao contrário, é o que esse plano pretende. Validar o transporte de passageiros de ônibus para Ribeirão Preto em prol de um subsídio que essa lei vai permitir com que ele arrecade, pegando verbas para pagar o transporte de ônibus. Mobilidade é um tema muito amplo, não é limitado a ônibus, que é o que pretende esse estudo, esse texto que se chamam de plano. A Prefeitura chama de taxa de gerenciamento e se encaixa no perfil de Ribeirão, doutor? Não, inclusive aí vai ser até um excesso da parte tributária, porque principalmente hoje, ou que seja daqui a um ano ou dois, não comporta mais cobrança para Ribeirão Preto em termos de tributos. Lembro de novo, tudo que se pretende com isso é apenas conseguir esticar a mão no caixa de governo estadual e federal para poder pegar dinheiro e pagar o transporte de ônibus. Não é um plano de mobilidade, não integra a cidade, não tem nada voltado à integração de modais. Poderia colocar, por exemplo, um metrô de superfície ou um trem de superfície que já comporta Ribeirão Preto pela pujança que a cidade é, pelo tamanho da cidade e pela demanda que tem no transporte. Então, na verdade, em 20 páginas, porque das 61 páginas do plano, 20 só está escrito alguma coisa, no artigo 7º fala de pedestre, muito por cima, e no 17 cria um conselho de 20 pessoas, sendo que 10 já são da administração e das outras 10, 5 também são ligadas à administração. Então, de transparência, de publicidade, de participação popular, isso não tem nada. E a essência do plano de mobilidade também seria essa, conforme determina a lei federal. Como a gente viu na matéria, a ideia é incentivar transportes alternativos, como os ônibus coletivos. Parece privilegiar, doutora, a concessão do transporte público aqui da cidade? Totalmente. Eu repito, na verdade, esse escrito, que eu não chamo isso de plano, ele existe para poder validar o que já existe de transporte público do ônibus. Não é um plano de mobilidade, não integra a cidade do jeito que o conceito de mobilidade foi colocado pela Lei 12.587. E o grave com isso, sabe o que é, Thaís? Que, na verdade, a Câmara Municipal, que seriam os olhos e os ouvidos da população, vão assinar junto, ou seja, vão condenar a cidade por mais 30 anos com um instrumento que não serve nem para aquela finalidade que está escrita e muito menos por uma questão jurídica. É muito grave isso, é muito grave. A gente sempre mostra aqui os passageiros reclamando de atrasos, lotação e falta de segurança. A taxa de gerenciamento resolveria esses problemas? De modo algum, de modo algum. Na verdade, inclusive, está sendo criada uma estrutura, como eu disse, de um conselho que, na verdade, vai consumir quase todo o dinheiro se arrecadasse a um pedágio urbano. Então, na verdade, assim, passou da hora de Ribeirão Preto tratar essa questão de frente. Ribeirão Preto, que eu falo, é o sistema político, executivo e Câmara Municipal, mas também o sistema jurídico, porque senão nós vamos condenar a cidade de Ribeirão Preto. E o usuário é aquele esquecido, é o desvalido, ele não tem como se manifestar. Ou ele se socorre ao sistema, que seria hoje o judicial, o jurídico, ou ele vai ficar na mão e vai piorar para ele. Infelizmente, é isso que vai acontecer. Enfim, a Câmara tem grande responsabilidade, doutor, agora, ao analisar e votar esse projeto da Prefeitura? Total responsabilidade. Eu até digo que esse plano, se passar, ele é um plano do Executivo e do Legislativo, não é só do Prefeito. Então, se acontecer, beiramos aí um crime contra a população de Ribeirão Preto. Agradecemos, então, mais uma vez a sua presença aqui no Jornal da Clube e eu volto daqui a pouco com as últimas informações. André. Combinado, Thaisa Pinheiro. Até daqui a pouco, então.